Boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Ainda estou desativado. Boa noite, Eric. Tá conseguindo me ouvir aí? Sim, eu vou te colocar como co-host, aí tu tem acesso aí à tela. Beleza. Pode acessar aí. Precisa sair e entrar de novo, Jorge? Não, tu tentou usar o share screen ali? Não, ainda não. Ah, tá. É só tu apertar o share screen. Eu achei que tu tava Beleza. bloqueio, hein? Não, ainda não. Barbeiragem mesmo. Sem problema. Ok, já Vai começar. tá gravando, o pessoal já tá na sala, como é que tá aí a participação? Tem uma audiência boa aí. Vamos começar e quem perdeu alguma coisa, olha depois da gravação. Não? Bom, hoje eu tô só com um monitor aqui, então, pessoal, me desculpa aí se eu der alguma falha aqui. Conforme nós conversamos, eu e Jorge, né, nós pretendemos mudar um pouquinho o rumo que estava dando nas nossas conversas, em virtude de apresentação dos Revince, instruções básicas, enfim. Existe muito material já redundante sobre o assunto. E a própria SSI recentemente está lançando alguns cursos muito bons, né, assim, com vídeos curtos, bem explicados. O Alan está fazendo um trabalho excelente. Então, nós achamos que ficaria assim um pouco redundante, né, ter que ficar falando sobre aquele mesmo assunto. E então nós optamos por fazer um modelo um pouco diferente, né? E nós viemos trazer aqui para vocês hoje um pouco sobre o boleto NEC, né? O Alan recentemente fez uma aplicação onde ele apresenta, né, uma implementação de boleto, só que seria um boleto sendo consumido via web service e aonde você tem um gateway de pagamento mais ou menos, né? Onde você tem lá o boleto fácil, e aí você tem que ter uma conta com eles, você tem um custo para isso. E há algum tempo atrás, já há alguns anos, nós tivemos acesso ao boleto NET, que é uma DLL na realidade, mas é uma DLL em C Sharp com código aberto. Eu vou mostrar para vocês um pouco de como foi que eu conheci isso e de que forma que a gente faz para poder ter acesso, de que forma a gente consegue estar podendo conhecer e participar do projeto, além de já ter também um início de como implementar isso no GVince nas suas soluções. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Como que eu conheci isso daí? Há muito tempo, logo assim que a SSI lançou um template novo, que seria a solução Control Stock 2. Ô Jorge, está tocando uma campainha aí, um blim blom toda hora, você sabe o que é isso? Sim, a campainha é quando entra alguém na sala e Ah, tem, é? e tem o sinal quando alguém sai também. Ah, então tá beleza. Então sejam bem-vindos aí, todo mundo que está fazendo blim blom aí. Então vamos lá, pessoal. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela legal? Tá dando algum problema ou posso continuar? Bom, como ninguém se manifestou, vou entender que é um sim e vamos seguir adiante. Então nós temos aqui o controle de estoque, né? Nós temos ali o controle de estoque que seria o controle de estoque 1, que é esse mais antigo, e o controle, esse aqui, né? Controle de estoque versão 1, que é um dos primeiros templates, um dos primeiros modelos que a SSI disponibilizou, e já há algum tempo ela disponibilizou esse controle de estoque versão 2. Selecionando esse template, nós vamos
perceber que em algum momento lá, eu agora já nem lembro mais aonde é, eu vou procurar aqui para ver se eu consigo relembrar. Ela colocou um exemplo de utilização dessa DLL, essa DLL Boleto Net. Beleza, tudo jóia, todo mundo acompanhando bem? Legal, obrigado aí pelo retorno, pessoal. Então, a SSI utilizou dentro desse template, esse template está disponível, tá, no GVince de todos, ou seja, qualquer versão do GVince tem esse template disponível, e foi onde eu tomei conhecimento, né, sobre esse projeto, né, tomei conhecimento sobre essa DLL, tá ok, pessoal? Então aqui, ó, nós vamos ter, dentro da pasta bin, é onde nós adicionamos componentes para ser utilizado nas nossas soluções. Então esse aqui é o controle de estoque versão 2 que todos vocês podem criar, né, nas suas máquinas, nos seus GVinces aí, para poder estudar, conhecer um pouco sobre como foi feito. E, se não me falha a memória, eu cheguei a gravar um vídeo também explicando algumas novidades dessa versão 2 na época, tem bastante tempo. Isso já ainda lá pela SSI. Então aqui foi adicionado, tá? BoletoNet, o que ele é? Ele é um arquivo binário, ele adicionou, importou a DLL para cá, beleza, você não vai ter acesso ao código-fonte dessa DLL aqui, porque ele é um arquivo fechado, né? Ele é um binário. Então, por conta disso, você não vai ter condições de depurar essa DLL por aqui. Existe sim essa condição, mas nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Com essa DLL aqui, nós vamos ter, preciso lembrar onde foi que eles colocaram o código. Eu vou ser sincero para vocês, há muito tempo que eu não mexo com isso, eu não me lembro. Se alguém lembrar e puder me dar uma dica, já vamos economizar um tempo aí. Deixa eu ver se alguém já deu uma ajuda aqui. Se alguém lembrar, por favor, me auxilie, senão nós vamos gastar um tempinho para poder encontrar. Impressão de boleto? Sim, Fabrício, mas eu preciso saber em que módulo, né, que eles colocaram isso. Não me lembro direito agora em que módulo que foi. Aqui, ó, no cadastro de fornecedores, na realidade, ele tem o consumo do web service por CEP. Então, aproveitando, já vou dar uma dica aí que, se vocês forem observar, ele tem aqui um botão de consulta, tá? Esse botão de consulta vai chamar um método que vai estar em JavaScript. Exatamente. Aqui ele faz a consulta, né, o consumo do República Virtual, tá, para o CEP a partir do JavaScript. Então, não é o foco dessa nossa conversa de hoje, mas se alguém quiser, já pode dar uma olhadinha nesse código também, que também funciona. Beleza, Aurélio, movimentação. Então, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Movimentação, não é não. Deixa eu ver se está em vendas. Cheguei nele. Então, na verdade, ele está na tela de venda, ele tem um botão fazendo a chamada. Que nada, Aurélio. Vamos quebrar o galho. A venda faz parte da movimentação. Obrigado aí, Aurélio. Então, aqui, ó, nós vamos ter um boleto. Na realidade, ele não está implementado, né, como sendo a maneira correta de utilização, enfim. É apenas para poder demonstrar como fazer o consumo de uma DLL externa, tá, pessoal? Então, nós vamos ver que quando nós executarmos isso aqui, clicarmos ali em gerar boleto, ele vai gerar um boleto com as informações estáticas. Ele não vai estar pegando essas informações da venda que nós estivermos cadastrando. Tá ok? É meramente para que nós possamos entender como consumir, como passar as informações para poder estar preenchendo esse boleto. Então, vamos entender aqui o que foi que eles fizeram. Ó, um botão muito simples, ele vai navegar
para uma window home, ou seja, uma Windows Settings, e vai navegar para a página, para o módulo, né, imprime boleto, beleza? Que é esse módulo aqui, ó, impressão de boleto. Então, vocês veem que no módulo de venda em si, não foi feito nada, né? Não tem nenhum código C# aqui, não está fazendo nada na realidade aqui. Ó. Você vai ver em provider também não tem nada. Purinho, purinho. Simplesmente ele fez um botão fazendo uma navegação para esse módulo da impressão do boleto. Esse módulo da impressão do boleto, ele acrescentou aqui ó, um HTML Code Control, ou seja, um código de controle HTML. Nesse código de controle HTML, ele fez uma chamada aqui, certo? Onde ele definiu ali o nome, boleto bancário, ele vai rodar do lado do servidor, ele já pré-definiu o código do banco como 237, isso aqui não é o ideal. Quando nós formos trabalhar com informação vinda do banco, nós vamos preencher essa informação de acordo com os parâmetros, o código do cedente, enfim, aquelas informações mais completas. Porém, reforço que o objetivo dele aqui foi meramente ilustrar como consumir a DLL. Aqui no código C#, nós vamos ter a definição de como ele vai estar consumindo essa DLL. Então, como eu estou com esse monitor aqui de tamanho padrão, né, não é nem que ele seja pequeno, ele é do tamanho padrão, mas eu já acostumei com Full HD, a gente fica com mais espaço, né? Aqui agora fica faltando espaço. Então, beleza. Aqui em cima, tá? Ele já começa fazendo a chamada através do using. Isso aí eu acho que, eu não sei se o Regis já abordou isso aí ou não, me desculpe aí se eu for redundante em algumas coisas, tá? Mas eu vou acabar tendo que entrar no C# também, um pouco de código, para a gente poder entender um pouquinho disso aí. A questão do using, ele vai disponibilizar todos os métodos que nós tivermos lá disponíveis na classe dessa DLL. Tá? Então foi feito lá o namespace boleto.net, e a partir desse using eu posso utilizar, por exemplo, esse objeto aqui, ó, instrução underline Bradesco. Isso aqui é um objeto, tá, que pertence à DLL boleto.net. Então, quando eu declaro a partir desse using, eu posso já definir ele diretamente aqui. Porém, isso aqui não é obrigatório, tá, pessoal? Eu poderia ter feito isso aqui, ó, ter comentado, e no Visual Studio fica melhor para a gente poder ver isso, né? Depois eu vou mostrar para vocês por lá. Mas eu poderia ter comentado isso daqui, e o que aconteceria lá no Visual Studio? Ele iria me dar um erro dizendo que esse objeto não existe nesse contexto, né? Eu não tenho esse objeto instrução Bradesco declarado dentro dessa classe imp boleto. Então eu poderia fazer isso aqui, ó, a cada objeto definir dessa forma. Ó, vai lá na classe boleto.net e pega esse objeto. E aí eu teria que ficar fazendo isso em diversos lugares. Por exemplo, aqui eu estou declarando um outro objeto do boleto. Eu teria que colocar isso dessa forma, tá? Então, para economizar código, a gente, na realidade, declara um using. Então, declarando o using, eu já posso ter acesso aos métodos diretamente. Tá ok, pessoal? O que ele fez aqui? Por ser, deixa eu voltar para cá para mostrar para vocês, um módulo ASPX simples, tá? Ele não vai ter a classe de acesso a dados. Então, ele chegou aqui, abriu esse módulo e utilizou um evento, né, lá no onload. Então, se nós formos no design, nós vamos ver que neste formulário, deixa eu abrir agora, puxar isso para cá para a gente poder enxergar esse trem. E aqui eu vou ter, ó, dentro do formulário, no load event, ele vai fazer uma função customizada, ok? Então, clicou aqui, função customizada, ele vai abrir essa função onload. Beleza? Ok. Vamos ao código. Vocês vão observar que tudo que ele está fazendo aqui nesse código, tá, é extremamente estático. Então, o que ele fez ali? Ó? Data de vencimento. Ele criou um objeto datetime, tá, e acrescentou 5 dias. Então, ele vai pegar
se nós formos emitir hoje, ele vai pegar hoje, a partir do dia 27, vai acrescentar 5 dias e vai colocar o vencimento, né, com 5 dias para frente. Criou aqui um objeto, instrução Bradesco, onde ele vai criar, né, uma instrução com o código 9 e 5, passando esses parâmetros aqui para esse método. E aí, o que significa esse 9 e o que significa esse 5? Isso aqui você vai ter a informação dentro da documentação do banco ou dentro da documentação da própria DLL, do próprio projeto. Tá ok? Então, antes da gente prosseguir conhecendo um pouco desse código, vamos verificar onde se encontra esse código-fonte, onde está esse projeto, como é que a gente faz para poder pegar essa DLL atualizada, né? Porque o que está, essa DLL, essa versão que está no template do GVince, ela é bastante antiga, já sofreu diversas modificações no decorrer do caminho. Tá ok, pessoal? Então, deixa eu chegar aqui, colocar, deixa eu ver se eu consigo puxar isso para cá. Ok. Tá, vamos colocar aqui boleto.net. Se vocês fizerem aí uma pesquisa simples na barra de pesquisas do seu navegador, boleto.net, ele vai te direcionar para onde? Primeiramente, para o Codeplex. Tá? Então, a história, né, ou seja, o começo desse projeto, ele foi realmente no Codeplex. Só que o Codeplex está caindo em desuso, né, em virtude de ter vindo o GitHub. O GitHub tomou o espaço, vamos assim dizer, e deu uma engolida no Codeplex, tanto que o Codeplex já tem ali um aviso de que ele está, né, no shutting down, ou seja, ele vai deixar de funcionar, vai sair do ar. Então, a partir desse Codeplex, eu fui levado até a página lá no GitHub. O GitHub é o mais atualizado, é o mais usado hoje em dia, né, em se tratando de compartilhamento de códigos e tudo mais. E ele tem aqui, ó, alguns projetos, Boleto.net. O que nós vamos utilizar é esse cara aqui, ó, Boleto.net, certo? Você vê aqui que ele é um código em C#, já teve 235 forks, 197 pessoas aí acompanhando, e ao clicar nesse camaradinha, a gente vai ter acesso à página mesmo, né, do projeto do Boleto.net. Então aqui você vê o Carlos, é o camarada que é o mediador desse projeto, né, quem acompanha, quem faz a análise e aprova, né, as modificações que são fornecidas pela comunidade. Tá? É um projeto que está ativo, vocês vão ver aqui, ó, que há 8 dias atrás esse código foi atualizado. Tá vendo aqui? Ó? Foi feito um merge há 8 dias atrás. Então o código está em constante modificação, ele está em produção por diversas pessoas. Tá? Aqui nós já temos 59 pessoas que contribuíram com o código, tá? Eu sou uma delas, e já teve 589 commits, ou seja, já teve 589 complementos de código. Como é que a gente faz para poder baixar esse código mais atualizado? Então, recomendo que vocês façam a inscrição no GitHub, né? E aí você vai fazer o acesso. Eu já tenho a minha conta lá. E deixa eu tentar tirar isso daqui que está me atrapalhando. Beleza. Então aqui o que vai acontecer? Nós temos a possibilidade de fazer um clone, tá? Ou seja, o que vai ser clonar esse código? Vai ser a possibilidade de você estar acompanhando esse código e sempre que houver modificações, você está sendo atualizado também dentro da sua máquina local, né? Você tem a condição de estar acompanhando esse código aí pela DLL. Ou você pode simplesmente baixar o projeto todo como .zip, baixa esse projeto, abre no Visual Studio, compila a DLL e aí você tem a DLL atualizada para que você possa estar utilizando. Eu quero acompanhar, ter a possibilidade de conhecer, de depurar
esse código mais detalhadamente durante o seu projeto. Essa é uma recomendação até que eu faço, tá? Muita coisa eu só fui conseguir descobrir o erro depois que eu passei a fazer dessa forma. Depois que eu baixei o código, abri o código fonte lá no Visual Studio, e aí eu fiz o quê? Na aplicação gerada pelo GVince, eu apontei para o projeto da DLL e com isso eu consegui fazer a depuração por dentro da DLL. E aí eu fui aprendendo como que o código funciona, né? Quais eram as informações que eu estava passando errado, o que estava deixando de passar de informação para a DLL e por aí vai. Tá bom, pessoal? Depois a gente entra nesse detalhamento todinho aí. Aqui você tem a possibilidade de você abrir, né, esse clone pelo Visual Studio ou abrir o GitHub Desktop. Tá? Ele também tem aí uma possibilidade de você utilizar uma aplicação desktop para poder fazer essa sincronia dos projetos. Depois eu vou passar um link também para vocês que tem um material explicando sobre como utilizar o GitHub, o que são essas nomenclaturas, o que é o pull request, né, o que são os branches, enfim, tem todo um material aí para a gente poder conhecer esse mecanismo e saber como funciona o compartilhamento de fontes, né, o compartilhamento de código dentro do GitHub. Isso é bem bacana. Voltando aqui para dentro do GVince, feito a definição de que vai utilizar o Banco Bradesco, de que ele vai fazer a instrução do Bradesco, ele vai pegar aqui a informação do cedente, passou um CNPJ fictício, né, jogou aqui a carteira, ele vai criar um boleto, onde ele define o vencimento. Lembra que nós definimos o vencimento lá em cima, né? Ele criou aqui um objeto vencimento, aí ele utiliza aqui embaixo e... Estou com o vídeo desativado, né? Tô com o vídeo desativado, então ninguém vai ver a minha patroa aqui trazendo um chocolatezinho, que tá frio aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que tá por aí, mas aqui no Rio tá frio. Então, fez aqui a definição do boleto, né? Definiu o número. Observem, tá? Que ele colocou o objeto boleto com o B. Então, a partir daí, ele vai adicionando B, número do documento, B, sacado, ele vai dar as informações do grupo do sacado. O Valteir está lá no Maranhão, né? Aí realmente é fogo. Pois é, Valteir, eu conheço um pouquinho, eu tive no Pará, né? Eu passei uma década aí no Pará e realmente foi o período que eu não senti frio. Quando eu voltei para cá, eu senti frio pra caramba. É verdade. Então, gente, vocês vão observando, né, que ele criou os objetos e foi fazendo, passando, né, os parâmetros, preenchendo as informações desses objetos. E aí, nós precisamos, a partir do momento que você estuda o código ou que você vai depurando esse código, você vai tendo condição de saber o que preencher, como preencher. Você tem informações que tem que ser com uma quantidade certa de dígitos para cada banco. Né? Tem banco que trabalha com o nosso número com 17 dígitos, outro trabalha com 10, com 11, enfim. Vai depender da carteira, da variação da carteira. Essa questão de banco, ele tem toda uma documentação aí específica para cada banco, para cada carteira, para a gente poder ter condições de colocar isso aí para funcionar certinho, né? Mas, na realidade, qualquer DLL que a gente for usar, você precisa passar essas informações, né? Então, a gente precisa estar conhecendo. E daí segue, né? Ele vem passando aqui, ó, preenchendo endereço, passa, a coisa toda. Bora ver isso daí funcionando? Não sei se vocês já geraram isso daí do GVince de vocês. Eu vou gerar aqui rapidinho. Vamos ver se vai funcionar esse trem, porque esse projeto, na verdade... esse aqui, não, esse projeto aqui é o do próprio GVince, né? Enquanto ele gera aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Há um tempo atrás, não me lembro muito bem agora quanto tempo atrás, uns 2 anos talvez, eu compartilhei um projeto que foi pegar essa ideia da DLL, né, e tirar essa informação estática que o GVince trazia aqui e fazer um exemplo onde nós pudéssemos estar
consumindo essas informações com o banco de dados. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um projeto no GVince, onde eu criei um banco de dados e fui fazendo a utilização e o consumo com as informações do banco de dados. Então, se vocês forem ver lá no fórum, aqui, ó, nós vamos ter aqui no fórum da SSI, é um pouquinho antigo, tá vendo? 2015. Esse fórum da SSI ele foi importado, né? Ele foi migrado do que era esse fórum antigo da SSI Tecnologia. Então, para quem já for mais antigo, que ainda tem cadastro, que já tinha, né, o cadastro nesse fórum, ele tem acesso a todas as postagens, a todos os anexos, a tudo que estava lá, certo? Ele não permite mais novos cadastros neste fórum. Então, quem é da velha guarda tem acesso, está mantido. Quem é mais recente só vai conseguir ter acesso ao fórum da própria SSI que vem por dentro do portal. Tá ok, pessoal? Então, aqui dentro do portal, nós vamos ver aqui, ó, em fórum. Deixa eu ver se ele não saiu. Não, ainda está na coisa. Fórum, dicas. Vocês vão ver que tem diversos projetos aí que eu disponibilizei para a comunidade. Tá vendo? E ele está aqui, ó, exemplo do boleto NEC. Tá vendo? Tem o exemplo do OpenNFE, que é a nota fiscal eletrônica, o Danf Sharp, que faz uma dobradinha com o OpenNFE. Enfim, tem uma penca de projetos que eu tenho compartilhado aí. Mas vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, exemplo boleto NET. Isso daí, quando eu fui lá ver, o anexo não estava disponível. Então eu fui lá agora e reenviei o anexo. Então está disponível para todo mundo baixar esse camarada aqui, que é um projeto lá de 2015, que também utiliza essa mesma DLL, mas ele já faz ali o exemplo consumindo de banco de dados. Tá bom? Beleza. Bom, vamos... não precisava nem ter aberto aqui no Visual Studio, né? Podia ter aberto direto no navegador. Eric, boa noite. Boa noite. Eric, nesse exemplo aí do boleto que você disponibilizou lá, ele também, por exemplo, no exemplo lá, eu escolho qual banco, por exemplo, tipo assim, numa combo box. Para ser sincero, quem tá falando? Desculpa. É o Aurélio. Ô, Aurélio. Olha, Aurélio, eu estou em uso com esse código, eu estou evoluindo esse código, né? Porque eu cheguei a fazer isso daí naquela época, mas não coloquei em produção. Então agora, mês passado, foi que eu coloquei em produção num cliente, utilizando essa DLL. E lá eu estou fazendo esse tratamento do código para poder identificar lá, eu já implementei o Itaú, o Banco do Brasil, e estou trabalhando com a Caixa Econômica e o Sicob também. Tá? Mas aí esse tratamento ele tem que ser feito via código, né? Eu faço um switch case e identifica lá qual é o cedente, faço um cadastro de cedente, lá no cadastro do cedente eu digo qual é o banco, carteira, agência, conta, enfim, toda essa parte cadastral. E a partir dali eu identifico qual é o banco e faço e sigo adiante no código. Eu acho que esse exemplo que eu postei para vocês aí, ele já está fazendo isso daí sim. Tenho quase certeza. Daqui a pouquinho a gente já vai conferir. Eu vou abrir esse projeto aqui também para a gente poder ter certeza disso. Deixa eu só dar uma olhada que eu acho que está faltando instalar o Report Viewer aqui nessa máquina. Eu estou com uma máquina, um disco novo, né? Então acho que vai faltar o Report Viewer, se não me falha a memória. Uhum.
Exatamente, preciso instalar esse Report Viewer. Ou então eu vou fazer até diferente. Isso aqui todo mundo tem nas suas máquinas e consegue executar, tá? Eu não vou, digamos assim, investir tempo nisso, porque como eu não uso o Report Viewer para nada, eu não vou instalar ele aqui agora só para isso, tá? Vamos direto lá naquele projeto do boleto, que eu acho que vai ser mais produtivo. Deixa eu ver se ele já está aqui. Está aqui, ó. Exemplo do boleto BD06. Que aí eu já posso, inclusive, te responder, o Aurélio, para saber o que ele tá tendo ali também, tá bom? Aqui, Aurélia, é exatamente como eu pensei mesmo, eu lembrei. Eu tenho aqui, ó, uma tabela de excedentes, né, onde no excedente eu informo o banco, a agência e tal, enfim, essas informações todas aqui. E quando eu for lá no cadastro de boletos, tá vendo? Ele vai pegar o ID do excedente. Então ele vai fazer um relacionamento com essa tabela e a partir dali ele vai fazer o tratamento para identificar qual é o banco, né? E seguir adiante. Eu não sei se nesse código aqui eu já tenho enfim, essa verificação, né? Mas vamos dar uma conferidazinha rapidinho aqui. Esse camarada vai estar bem aqui, ó, no ver boletos. Deixa eu ver como é que está esse código. Tem tanto tempo que eu não vejo isso. No form load, ele cria aqui um DAO, porque como isso daqui é uma página sem acesso a dados, tá? Eu acho que o Regis já deve ter mostrado isso para vocês. Aqui eu tô fazendo um DAO, ou seja, criando um objeto que acessa o banco de dados. Faço um select lá, enfim, vou fazendo esse trabalho manualmente aqui. Então aqui, ó, ele vai vindo, parará, define, instrução. Não, aqui ele está direcionado só para o Banco Itaú, que foi o primeiro que eu fiz na época, tá vendo? Ele direciona diretamente aqui para o Banco Itaú. Então, nesse código aqui, eu não tenho aquela informação. Eu tenho um outro código, um outro projeto que está em produção. Esse sim eu já estou fazendo o tratamento do... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse sim eu já estou fazendo o tratamento dos bancos. Eu posso mostrar para vocês, mas esse eu não vou poder compartilhar, tá? Bom, Sandro, qual a aplicação que você está falando? A aplicação que eu mostrei do exemplo do boleto? Se for o exemplo do boleto, é aqui, ó. Você vai lá no portal da SSI, certo? SSI, você se loga lá para poder ter acesso tranquilo. Você vai clicar aqui em fórum, beleza? E aí no fórum você pode, não pode, né? Nesse fórum aqui você não pode pesquisar em todos os assuntos. Aí você vem aqui em dicas. Fórum, dicas, aqui sim, você pode até pesquisar por boleto. Mas ele está logo aqui embaixo, ó, exemplo boleto net. Aqui ele vai estar disponível, tá, o projeto para você fazer o download. Agora, esse projeto só vai estar disponível depois que vocês se logarem, tá? Se fizer o acesso anônimo, ele não vai aparecer. Era isso? Beleza, então, Sandra, tranquilo. Então, esse projeto aí, tá, pessoal, ele já vai dar uma base boa para vocês de como que vocês vão conseguir fazer o acesso a dados e como que vocês vão substituir aquelas informações estáticas que estão no projeto template do controle de estoque 2. Então, digamos assim, a sequência de estudos seria essa. Primeiramente, façam a criação de um projeto a partir do template controle de estoque 2. Identifiquem como que foi feito aquela parte da utilização do boleto de forma estática, onde ele define lá, via código, qual vai ser o nome do cliente, qual vai ser o valor e tal, de uma maneira estática. Botou aquilo para rodar, você já vai conseguir fazer com que o boleto seja estampado lá na sua tela. E, a partir daí, nós estamos fazendo algumas implementações de acordo com as necessidades, né? E aí deixa eu ver se eu já estou com um código aqui para mostrar para vocês. Esse aqui já é um outro projeto, um projeto
um pouco mais adiantado, tá? E, inclusive, nesse projeto aqui eu faço uso de duas DLLs. Eu uso essa DLL e eu uso também a DLL do Leandro, certo? Não sei se vocês sabem, lá da Eclearsoft, o Leandro também tem uma DLL, só que a DLL dele é de código fechado e é uma DLL paga, certo? Mas, por questões de segurança lá nesse cliente, nós optamos por ter as duas opções, porque se der alguma zebra, precisar numa emergência fazer o outro, a gente consegue fazer também. Tá ok? Então aqui, ó, ele já vem para cá para poder gerar dados. O que é esse gerar dados aqui? Lá, como a gente faz a impressão do boleto, ela não é feita pela montagem HTML da DLL. Nós utilizamos o Task Report lá nesse cliente. Então, isso aqui é um cliente que é uma misturada danada. Tem código, tem programa em Fader, tem programa em Android, tem programa em Gvince. É bem eclético lá o negócio. Então, é um banco sendo compartilhado com diversas aplicações. E aí, esse pedacinho de código, o que ele faz? Ele vai ali e gera a linha digitável, o código de barras e o nosso número, certo? Então, eu faço isso separado para que ele possa imprimir o boleto. E aí, depois, eu vou lá e gero o arquivo de remessa. Tá ok? Então, aqui dá para vocês terem uma ideiazinha de como foi que eu fiz. Ó, primeiramente, a gente identifica qual é a DLL do boleto. Então, se for a DLL1, é o boleto net. Se for a DLL2, é a DLL lá do Leandro, né, que é o boleto DLL, e por aí vai, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o código da DLL. E aí ele identificou que é a DLL boleto net. Aqui eu não faço o using. Lembra que eu mostrei para vocês que eu posso estar utilizando o using aqui ou não. Como eu estou utilizando duas DLLs, eu fiz a partir da criação dos objetos. Então, quando eu vou criar o objeto boletos, eu coloco lá que é o boletonet.boletos. E aí eu vou criando esse camarada aqui. E aí eu faço um switch case em cima do código do banco. Tá? Código do banco, qual é? O código do banco é 1. Então eu venho aqui e faço algum tratamento em relação ao banco 1. Se for o Itaú, faço um tratamento da Caixa Econômica. Se for do Itaú, se for o Sicoob, que eu ainda estou implantando, então por isso que o Sicoob eu comentei aqui esse código. E aí eu venho para cá, faço, né, guardo, né, essas informações do código de barras, da linha digitável e do nosso número. E aí eu tenho depois o quê? A questão da geração do arquivo de remessa. Então aqui eu tenho a geração do arquivo de remessa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês alguma coisa aqui. Beleza? Tá? Isso aqui são informações necessárias para a DLL do Leandro e não para o boleto net. Aí eu faço aqui um acesso ao banco, né? Você vê a coisa pouquinha, junto uma penca de tabelas para conseguir chegar na informação que precisa. E novamente eu faço um switch case para a DLL, identifico que a DLL é o boleto net, aí aqui sim eu preciso preencher mais informações. Aqui eu tenho que passar as informações do sacado, eu tenho que passar as informações do boleto, eu passo as informações de cedente, carteira, variação, tá vendo? Se for Banco do Brasil, se for Caixa Econômica e por aí vai, tá? Tudo isso daqui vai sendo construído aí no decorrer do tempo. Esse aqui já é a maneira diferente como está sendo feita lá pela DLL do Leandro. Beleza? E aí cá embaixo eu vou ter também o quê? A informação de como que eu vou fazer a geração do arquivo de remessa. Ali eu monto os boletos, depois eu jogo para cá, tá? E faço, se for KNAB 400 ou se for KNAB 240. Beleza? Então, passo aqui essa informação do boleto net e faço esse tratamento. Isso aqui está funcionando, está em produção, tá? O arquivo retorno também, nós vamos ter aqui o exemplo do arquivo retorno, onde eu faço o tratamento do retorno. Tá? Aqui, ó, código de tratamento do retorno, fazendo ali ó, KNAB 240 ou KNAB 400, ele vai fazer o tratamento todo direitinho. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui.
Ok, Banco Sicoob também funciona, tá, Sandro? Eu só não estou em produção ainda com o Sicoob. Eu comecei a fazer o trabalho dele e acabei não concluindo ainda. Mas eu já comecei, já fiz os primeiros testes e ele tem o Sicoob implementado também, certo? Como saber o que tem e o que não tem implementado? A gente vai lá no GitHub lá da DLL, né? E aí você tem a documentação lá. Eu quero saber o que tem, o que não tem. Você tem a posição de saber por aqui ou mesmo através do próprio código. Você pode baixar o código, abrir o código no Visual Studio e você dá uma identificada no que tem lá. Eu não sei se eu tenho aqui nessa máquina. Eu acho que eu não tenho nessa máquina a DLL do boleto aqui, porque eu não trabalho nessa máquina aqui, só lá nos clientes. Bom, o Valtteri está dizendo que ele mexe com PHP, que ele é novo ainda, iniciante no ambiente de C Sharp, né? Olha, o Valtteri, a gente basicamente tem um curso lá na SSI que é muito bom, que ele vai falar de GVINC do básico ao avançado. Desde como você operar a IDE até onde você vai fazer inserção e conhecer um pouco do código gerado. Tá? Então, eu recomendo que você assista. É longo, tá? São 9 aulas com uma média de 2h30, 3 horas de aula, mas vale a pena. Eu recomendo que ali está tudo que você precisa saber. Agora, se você quiser investir tempo pequeno e informações avulsas, o canal da SSI está recheado, tem centenas de vídeos lá que podem estar te passando o conhecimento separado, né, de acordo com as informações que você for estar precisando. Nós temos também aqui na página do grupo de estudos, né, uma série de materiais também, temos vários vídeos aí explicando tanto a ideia do GVINC, como código em C Sharp, como designer também está sendo apresentado pelo Cláudio. Então tem bastante material de estudo que dá para você se situar aí bem rapidinho. Uma coisa que é extremamente importante vocês entenderem, eu não sei como que está o nível de conhecimento do pessoal, mas é extremamente importante a gente entender o seguinte: o GVINC ele gera código ASP.NET com Ajax, tá? Web Forms. Então, muito cuidado, porque o C Sharp ele é muito amplo. Existem diversas formas, diversas metodologias sendo utilizadas em C Sharp. Então, nós podemos, por exemplo, utilizar o C Sharp com MVC, podemos utilizar C Sharp com WCF, com WPF, tem um monte de maneiras de você utilizar C Sharp. É tudo C Sharp. Então, logo assim que começou o Guys Web, né, eu entrei numa de fazer curso de C Sharp para poder tentar entender alguma coisa e acabei fazendo um curso errado. Né? Foi fazer uma parte de C Sharp que não tinha nada a ver com Web Forms, não tinha nada a ver com a parte de web, de ASP.NET. Então, quando forem procurar algum material, procurem sempre material direcionado para ASP.NET com Web Forms. Tá ok, Valtteri? Vamos lá, o Sandro está dizendo que não abriu o módulo que importou do fórum, mas tem o gerador de remessa também. Não me lembro, Sandro. Deixa eu ver se nesse que está lá disponível para vocês tem. Só um momento que eu vou conferir. Pessoal, vocês desculpam eu não lembrar muito das coisas, tá? Mas é porque a idade está chegando também, a gente vai esquecendo, né? Tem sim. Ele gera remessa, tá? Para lá, para cá, e tem o tratamento do retorno. Esse daqui, ele está bem simples, tá? Por exemplo, o retorno dele, ele vai, se não me falha a memória, pegar a informação aqui, ó, uma coisa bem simples, ó, o valor pago, a data do pagamento e faz um update lá na tabela. Mas dá para você entender como funciona, né? E como que você vai pegar essas informações do detalhe do retorno, tá ok? É uma aplicação que vai servir para vocês assim de estudo, né? De base para a partir dali vocês evoluírem, né?
Opa, eu vou mostrar para você, Valteir, e aproveita que fica registrado para todo mundo aí, eu gosto sempre de dar uma relembrada, porque é bastante importante o seguinte, a SSI, ela tem um canal no YouTube, tá? Então, esse é o canal, youtube.com user SSI Tecnologia. Nesse canal, nós temos, eu já não sei realmente nem quantos vídeos tem mais, mas acredito que já tem mais de 300 vídeos, né? É bastante coisa que tem dentro do canal da SSI, tá? Então aqui nós vamos ter diversos cursos, tá vendo aqui, ó, cursos e videoaulas. O sistema com o boleto bancário, aquele que eu comentei com vocês mais cedo, né? Que ele fez utilizando o boleto, acho que boleto fácil, se não me falha a memória, que consome web service, mas é um produto pago, né? Então é um caminho aí que se vocês quiserem aprender, são várias, são 20 vídeos com aulas curtas, né? A ideia é você ter aulas curtas. Aqui você tem o curso do G20, certo? Aqui você tem escola G20, enfim, tem vários aqui. O que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de vir aqui nas playlists, que é mais fácil da gente achar, né? O curso que nós temos, o curso do G20, será esse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse. Do básico ao avançado, tá? Então, esse aqui é o link que nós temos do curso do G20 do básico ao avançado. Uma maneira que você vê, ó, eles são bem extensos, 3 horas, 3,5, 3,06 e tal, são bastante extensos. Mas eles têm alguns exercícios e tem aqui também vídeos explicando a resolução dos exercícios. Então, se você estiver acompanhando, você vai ver os exercícios e vai funcionar também. Tá ok? Um detalhe também importante para vocês acompanharem é que quando vocês estiverem, deixa eu ver aqui esse aqui, o que tem nesse cara. Quando vocês estiverem aqui vendo o vídeo, tá? Você vai vir aqui em mostrar mais e ele vai mostrar as marcações de tempo no vídeo. Então aqui ó, ele vai ter a possibilidade de dizer o que está de conteúdo dentro desse vídeo. E se você quiser saber direto naquele ponto, você clica na marcação de tempo e o vídeo já vai direto para lá. Então, por exemplo, ó, módulo 1, aula 3. O assunto foi o quê? Banco de dados. Pessoal, uma aula fantástica sobre banco de dados fornecida pelo Danilo. Tá? O Danilo é um dos mentores da ferramenta, um camarada que desenvolveu, eu posso dizer para vocês que é o pai da criança. Tá? É o cara que entende muito. É verdadeiramente o nosso mestre em relação a G20. E essa aula, a maneira como ele aborda banco de dados, tá? É excepcional. É muito, muito boa. Eu recomendo para quem não assistiu ainda, por mais que já conheça de banco de dados, já conheça de G20, vale a pena, tá? É excelente. Fui lembrar dela agora aqui, fiquei até encantado. Muito boa mesmo. Vamos lá. Que nada, voltei. Nós estamos aí para colaborar, para ajudar. A gente trabalha junto há muitos anos já. Né? A nossa ideia sempre foi ter um grupo de usuários que conseguisse, né, se ajudar bastante. E esse objetivo sempre foi alcançado. Então, beleza. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso estar explicando para vocês. Aqui eu não vou conseguir executar porque a gente não vai ter informação nenhuma para poder executar esse cara. Mas tem aqui as informações do Banco Itaú e ele vai funcionar para vocês tanto na criação dos bancos, do retorno, do remessa e tudo mais. Bom, eu vou parar um pouquinho de falar e vou escutar um pouquinho o que vocês estão querendo ver e o que a gente pode estar fazendo daí para frente. Aguardo aí o retorno de vocês para a gente poder prosseguir.
Bom, pessoal, nenhuma dúvida, ninguém está precisando de informação, ninguém tem nenhum roteiro a ser seguido, posso mudar de assunto, já vou falar de outra coisa. O que vocês preferem? Bom, vou mostrar para vocês então um outro projeto, que também é um projeto open source e que também já foi implementado, que é um projeto de nota fiscal eletrônica. Muita gente fala sobre nota fiscal eletrônica. Bom, fala aí, Sandro. Sandro ainda tem uma dúvida aí sobre o assunto do boleto. Pode falar, pode digitar, Sandro. Bom, Sandro, isso é exatamente para... O arquivo remessa é justamente para você registrar o boleto, tá? Você faz ele registrado a partir do momento que você gera o arquivo de remessa e encaminha para o banco. Então, ele está trabalhando tranquilamente com um banco com um boleto registrado. Um avanço, uma evolução que está acontecendo nesse ambiente de boletos é que alguns bancos já estão começando a disponibilizar web services para você fazer essa troca de arquivos. Tá? Acho que o Bradesco já tem um ambiente de teste, se não me falha a memória, o Sicoob também já está querendo implementar isso, mas hoje em dia o método ainda é aquele método tradicional de troca de arquivo TXT, tá? Então, você gera um arquivo TXT, utiliza a plataforma do banco para poder enviar para ele, da mesma forma que utiliza a plataforma do banco para poder receber o arquivo de retorno e fazer o tratamento de arquivo de retorno no seu sistema. Então, isso aí não mudou muito. Existe, sim, já uma perspectiva de utilização de web services. Se não me falha a memória, a DLL do Leandro já está sendo trabalhada para isso também. Eu me lembro de ter visto no grupo dele lá, de que ele já está desenvolvendo para esse consumo dos web services, tá? Mas a DLL está recebendo atualizações, né? Conforme eu mostrei para vocês ali, você tem, essa semana ainda, houve atualização na DLL. Por que atualizações? Porque existem carteiras a serem implementadas, existem bancos a serem implementados. Então, você está lá uma quantidade grande de bancos e carteiras já desenvolvidas, mas pode ser que, de repente, a carteira que você quer ainda não esteja lá. Então, você pode seguir o padrão que está sendo utilizado, desenvolver e contribuir com o código. Ou até mesmo, de repente, encontrar algum bug, encontrou um erro, não está tendo o comportamento desejado, você vai lá, faz a correção, oferece a correção e a comunidade implementa isso daí também. Tá? Então, a vantagem, teoricamente, de você usar um código aberto é que você pode baixar esse código você vai utilizar da maneira que você quiser. Eu quero fazer uma implementação, mas eu não quero devolver isso para a comunidade. Bom, tudo bem, um direito seu. Você vai lá, utiliza para você, e segue adiante. Vai um pouco contra o conceito da comunidade de código aberto. Porque o conceito da comunidade de código aberto é justamente você poder participar. É ter a condição de várias pessoas poderem contribuir. E aí os projetos se fortalecem, crescem e se mantêm. Se todo mundo ficar só vem a nós, o projeto não vai para frente. Beleza? Mais alguma dúvida sobre boleto, pessoal? Se tiver entendido, se tiver tudo tranquilo, eu já vou mostrar para vocês agora um pouco sobre o universo de nota fiscal eletrônica. Bom, beleza. Sim, Sandro, eu estou nos grupos do GVIS em quase todos, só não consigo tempo para participar como eu gostaria, tá? Na realidade, eu trabalho em 3 projetos diferentes e o tempo está realmente escasso, mas de vez em quando eu consigo dar uma contribuiçãozinha lá, tá?
Mas hoje em dia o tempo realmente está bem complicado. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês um pouco de nota fiscal eletrônica, o que nós já fizemos e o que tem de perspectiva. Deixa eu trazer para cá o fórum. Não, antes do fórum. Vamos pelo fórum, né? Melhor. No site do G20. Eu não sei se o exemplo também está disponível lá para vocês. Se não tiver, eu vou aproveitar para atualizar. Fórum de discussão. Vocês vão ver aqui em dicas. Aqui está. Eu tenho dois exemplos, né, interessantes aqui também, datados de 2015. O exemplo do OpenNFE, tá, que também não está disponível aqui o projeto para vocês. Vou ver se eu pego depois e atualizo isso aqui também para vocês, tá? Acho que nesse aqui antigo deve estar. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá aqui, ó. OpenNFE 02. Vou até baixar de uma vez e aí eu já faço o upload no fórum recente, no fórum novo. Beleza, agora já está disponível para todo mundo nos dois fóruns, tá? Então, vamos lá, vamos procurar aqui OpenNFE, tá? OpenNFE, ele está no Codeplex ainda, certo? Na época, nós procuramos alguma DLL que pudesse ser de código aberto e tal, nós chegamos a ver, a conversar um pouco sobre o UniNFE, que é também uma plataforma de código aberto e tal, mas na época ele estava mais voltado para desktop e nós acabamos optando por estudar esse OpenNFE. Eu e Regis, na época, fizemos um investimento para poder fazer o treinamento dessa DLL, tá? Porque essa DLL aqui é um pouco diferente, o conceito, né, dela está um pouco diferente daquele outro grupo do boleto. Por quê? Porque essa DLL ela tem uma empresa por trás, ela tem a RDI. Tá? Então, o que a RDI fez? Ela desenvolveu a DLL para uso próprio dela, tá? E disponibilizou o código-fonte. Só que ela trabalha oferecendo treinamentos e implantação dessa DLL. Então, foi o que aconteceu conosco na época, né? Nós conhecemos o código-fonte, temos acesso, beleza, você pode fazer o download aqui, ó, tá? Pode baixar o código-fonte, você vai estudar o código, tudo tranquilo. Se precisar fazer modificação, alteração, tudo beleza. Porém, é um assunto deveras complexo, né? Essa parte de tributação, essa parte de entender o que você tem que passar, como fazer, enfim, não é tão simples assim. E nós fizemos um investimento nessa consultoria, né, nesse treinamento para poder utilizar essa DLL. E fizemos a implantação, né, fiz a implantação num cliente lá, num projeto sobre isso daí. O Regis também implantou no projeto dele, tá? E mais ou menos o mesmo conceito que nós tivemos com o boleto. Eu fiz um projeto no G20, disponibilizei para a comunidade esse projeto, que é esse projeto que está disponível aqui, tá? Então, vocês podem abrir esse projeto e vocês vão ver que ele está implantando essa DLL e mostrando, né, um pouco, ou seja, o começo de como consumir essa DLL, como passar as informações para que você possa fazer
a utilização, né, dessa DLL para poder assinar a nota, gerar o XML da nota, transmitir, receber, enfim, tem todas as etapas que você precisa ter sobre a nota fiscal eletrônica. Só que esse projeto do OpenNFE, ele não tinha naquela época uma montagem do DANF. Tá? Ele tinha o DANF ainda em Delphi. E ele vai no código-fonte, porém o projeto em Delphi, ou seja, o relatório em Delphi, era uma coisa que não interessava a gente para poder funcionar na web. Então, nós seguimos por dois caminhos na época. Né? Nós buscamos um outro projeto, que é o projeto do Danf Sharp. Tá aqui, ó, tá vendo? Hoje em dia ele já está no GitHub também, certo? Mas ele, na época que nós estudamos, ele estava aqui também no Codeplex. Então fui lá, peguei o Danf Sharp e implementamos esse Danf Sharp em conjunto com o OpenNFE. Tá? E uma segunda vertente que nós chegamos a fazer também foi criar um Danf tudo no Telerik Report. Tá? Então foi feito um tratamento, montou esse Danf dentro do Telerik Report. Porém, na época, não ficou assim muito legal, muito redondo, porque o ideal para você poder fazer um Danf é você tomar como base as informações do arquivo XML. E a versão que nós temos liberada do Telerik Report, no caso do G20, tá? Não permite nós utilizarmos um arquivo XML como base de dados. Então, nós tivemos que utilizar como base o próprio banco de dados. Né? Então, funcionou, está lá, implementei, mas ainda não é o ideal, né? Mas funciona, dá para fazer. Dá para fazer. E aí nós ficamos, na época, lá com duas opções. Ou usava o Danf do Danf Sharp, ou usava o Danf desenvolvido nosso lá para o Telerik Report. Porém, pessoal, recentemente eu tenho estudado muito e acompanhado uma outra comunidade, que é uma comunidade chamada, do Adenilton, né? Chamada Zeus. Zeus é o nome do sistema dele lá. E foi mais ou menos o mesmo conceito que foi feito pela RDI. Ou seja, ele criou a DLL para o sistema dele e decidiu disponibilizar essa DLL, abrir o código dela, né, no GitHub. Só que a diferença é que esse projeto tem uma comunidade e uma comunidade participativa, diferentemente do que aconteceu com o OpenNFE, que ficou meio que... O código está aberto, mas você não tem uma comunidade ativa funcionando em cima daquilo dali. Né? Então eu tenho dado uma acompanhada nesse grupo, né? E esse grupo está tendo um trabalho legal. Eu ainda não implementei, ainda não utilizei essa DLL deles, certo? Mas vocês podem observar, tá vendo? Que eles têm aqui, ó, diversos projetos interessantes. CTE, DFE, MDFE, NFE. A NFE faz inclusive o NFCE também, tá? Pelo que eu já tive dando uma olhada. Então, é um projeto que está bem interessante, porém eu ainda não implementei, tá? Não posso garantir para vocês que está funcionando redondo ou que vai funcionar. Eles têm aqui, o projeto está em uso pelas respostas, pelas questões aqui que vão funcionando, vocês vão acompanhando e ver que realmente tem bastante gente usando já, tá? Mas eu ainda não implementei no G20, por isso que eu ainda não tenho exemplo dele. Ok? Então, aqui, ó, aqui você tem, por exemplo, ó, todo um grupo de discussão, tá vendo, pelo Skype. Você pode participar do grupo de discussão deles. E eles têm também um material aqui interessante, onde eles falam da parte de como utilizar o GitHub. Eles também têm um negócio bacana. Aqui é o NFCE deles rodando, tá vendo? Eles já mostram aqui, na própria documentação, a documentação deles é bem mais ampla do que o do OpenNFE, realmente bem mais ampla.
E é um projeto que me interessou, um projeto que me atraiu. Tá? Eu devo, muito provavelmente, no final desse ano, acredito eu que eu devo estar tendo que fazer a implementação para um outro cliente. E talvez eu deva optar por esse projeto aqui. Eu ainda não decidimos. Existe a possibilidade da gente estar trabalhando com esse projeto, que eu vejo que é um projeto que está mais maduro, né, mais acessível e mais ativo do que o próprio OpenNFE. Bom, pessoal, dúvidas, comentários, estou aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco, porque eu já falei muito. Pô, Sandro, você tá me chamando de velho, né? Mas tudo bem, né? Na época que eu desenvolvi em Clipper, sim, desenvolvi em Clipper, utilizava o gás DOS e funcionava tranquilo. Era uma maravilha, rapaz. Era uma beleza, mas passou, a tecnologia muda, veio o Windows, veio a web e a gente precisa se adaptar, né? Ah, e outro detalhe, eu não sou velho, tá? Eu sou antigo, é que eu comecei muito cedo. Eu comecei muito cedo, né? E por aí vai. Vamos lá. Como é a posição da Receita Estadual na utilização dessas DLLs? Para ela é completamente transparente, Sandro, porque na verdade a utilização hoje em dia essa DLL, por exemplo, ele vai falar de quê? Ele vai falar de NFE, que não precisa de homologação, e NFCE, que também não precisa de homologação. Não existe mais essa declaração do software para lá, para cá, isso aí morreu. Com o projeto da NFE, o modelo 55, a Receita ela faz o quê? Ela te exige que você entregue a informação para ela no padrão que ela determina, tá? Que é o padrão que o XML tem que estar atendendo. Uma vez que o XML está atendendo aquele padrão, bom, um abraço. Você não precisa de declaração, não precisa de fazer homologação, como era a questão do PAF-SEF, né? O PAF-SEF era complicado, né? Pequenos desenvolvedores não conseguiam atender todas aquelas exigências. Mas depois da mudança do modelo, da mudança do conceito para a NFE, isso aí ficou tranquilo. No caso da NFCE, tá? Desculpa, deixa eu fazer a pergunta para todo mundo aí. Se pode ser armazenado o banco na nuvem, né? No caso da NFE e da NFCE. Né? Antes era obrigatório ser local. O que é obrigatório ser local? A empresa ela é obrigada, tá, a guardar os documentos eletrônicos pelo período lá, sei lá, de 5 anos, se não me falha a memória. Então, ela precisa apresentar isso para o fisco quando for solicitada. Agora, se isso vai estar na web, se isso vai estar no servidor dela, se vai estar no pendrive, no disquete, já que eu sou velho, né? Se vai estar no disquete, cara, tanto faz. Para a Receita isso não interessa. O que interessa é que você precisa apresentar. Agora, o NFCE, por questões de operacionalidade, tá? Ele precisa ter um recurso offline. Porque pensa só, eu estou num supermercado, tá? Estou ali com uma fila de clientes ali no meu caixa, de repente caiu a internet, né? E aí? Eu preciso ter um banco local para poder continuar fazendo essas vendas, inclusive a NFCE, ela pode ter a venda que eles chamam de a contingência dela, né, você pode colocar ela em contingência offline. E aí você emite offline, quando voltar à internet, você transmite esses arquivos lá para a Receita. Diferentemente da NFE. A NFE, se cair a internet, você precisa de outro tipo de contingência, que é o tal do formulário de segurança, que tem que ser impresso em papel moeda, e uma novela. Já é outra história. Mas no caso da NFCE, ele considera que tem que ser, não tem jeito, tem que ser ali uma venda rápida, né, e que você não pode parar o atendimento.
Bom, você tem como trabalhar com o GVince para trabalhar local e web simultaneamente. Olha, o grande detalhe disso é você manter a sincronia dos bancos, tá? Trabalhar simultaneamente, perfeitamente possível. Você pode estar lá no projeto do GVince, ter dois bancos, um banco web e um banco local, ambos na mesma solução. Agora, você vai ter que fazer um tratamento para poder fazer essa sincronia, para que os dados de um sejam também compartilhados e gravados nos dados de outro. Aí existem diversas teorias sobre esse assunto. Tá? Não existe um consenso muito claro sobre isso. Por quê? O SQL Server ele tem um serviço de replicação, mas há quem goste e há quem não goste, há quem diga que funciona, há quem diga que não funciona. Isso não é assim uma coisa que tenha um consenso muito grande. Ah, eu vou ter dois bancos e eu vou fazer esse tratamento na mão. Perfeito, dá para fazer, tranquilo. Você vai lá e faz uma consistência, cria uma tabela chamada sincronia, e aí, quando você fizer uma inclusão na tabela tal, você grava nessa tabela de sincronia e dá para você fazer isso daí. Olha, Aurélio, eu acabei de fazer ontem. Eu estou com um cliente que tem exatamente essa necessidade de estar compartilhando, né, informações web e local, tá? E utilizei esse conceito de criar uma tabela sincronia e fazer o lançamento nessa tabela e depois tá recebendo. Isso num conceito diferente. Eu já tinha feito isso, mas para poder trabalhar com Android. Então eu tinha um banco local e tinha um banco web. E eu ficava fazendo essa atualização de dados, né? Então jogava as informações da rede local para a rede web, para que o banco, tanto o banco web de cadastro de clientes quanto a aplicação Android manipulasse e depois eu recebia essas informações jogando na rede local. Eu fiz isso tanto em Fader quanto em GVince, tá? Esse tratamento tanto em um quanto em outro, mas são dois bancos distintos com estruturas diferentes, né? E fazendo através de processo e lançamento. Foi assim que eu fiz, Aurélio. Mas existem diversas formas de fazer, tá, pessoal? Isso aí é aquilo que eu estou falando. Não existe um consenso muito claro sobre isso, não. O Nazareno, né, que é um camarada que é DBA, ele vai, obviamente, preferir fazer isso com triggers, né? Fazer direto no próprio banco de dados sem ter necessidade da aplicação fazer isso. Também é possível, tem os seus adeptos, né? Tem vantagens e desvantagens. Podemos sim marcar aí uma próxima reunião para a gente poder trocar ideia sobre isso, Aurélio. É algo que, digamos assim, não tem uma receita muito pronta, né? Meio que caso a caso, e existem diversas possibilidades, existem diversas formas de se fazer. Bom, o Sandro está dizendo que tem uma aplicação de controle de estoque que ele desenvolveu. Importar informação do Excel para o GVince? Não, não é complicado, não. Já ia falar que tem um recurso agora, mas não é no GVince, é no Fader. O Fader é que você pode pegar ali a planilha, né, e importar direto no grid, né? No GVince você só exporta, você não importa. Mas aí você tem condição de fazer a importação manualmente, sim. É. Isso não tem no GVince, não sei se tem no componente da Telerik, tá, o Sandro? Porque tem muita coisa que tem nos componentes da Telerik que não estão implementadas ainda no GVince. Né? Então, por exemplo, o grid tem recurso pra caramba que não foi implementado no GVince e que é só a gente acrescentar, utilizar, né? Porque toda aquela gama de controles que tem na Telerik podem ser utilizadas. Só que nem sempre a gente consegue em virtude de não estar disponível lá para o GVince, né? Mas tem muita coisa. Pô, de grid, se a gente fosse falar só de recurso de grid, dava para falar umas 3 aulas de recurso de grid que não estão implementados no GVince. Aí, no caso, como fazer essa parte
como usar se não está no GVince o quê? Os recursos da Telerik, Sandro? Recursos do grid, fazendo manualmente. Aí, eu acho que o Regis, não sei se o Regis já mostrou isso na parte dele lá de C Sharp, mas, enfim, tem muita coisa que dá para poder a gente evoluir nisso daí, sim. A gente tem, por exemplo, tem um recurso que o Regis estudou bastante, né, o Claubercy, fera, muito mestre aí, ajuda bastante a gente. Tem um recurso chamado Batch Grid, pô, muito legal. Entendeu? Você abre o grid todo para edição como se fosse uma planilha. O cara edita aquilo tudo e depois você vai lá e clica no botão de salvar e salva todas as alterações de uma vezada só. Você tem ali uma série de coisas em que você pode estar fazendo para validação de coluna, de campo, você identifica a cor da célula. Ixi, tem muita coisa que pode ser feito. Muito, mas muita coisa mesmo. Tá? Tem até a possibilidade de você colocar um controle que não esteja disponível no próprio GVince. Você pode colocar ele através de HTML Code Control. Isso tudo, pessoal, que eu estou falando para vocês, é mostrado no curso completo do GVince. Aquele que eu mostrei para vocês lá mais cedo. Tá? O Danilo mostra lá para vocês, inclusive tem gravado em vídeo, como você implementar um controle da Telerik, um componente lá, no caso da Telerik, lá um controle daqueles, que não esteja ainda no GVince. Então lá a gente consegue ver como fazer isso daí. Existem algumas ferramentas, né, por exemplo, concorrentes do GVince, que eu prefiro não citar nomes, né, mas existem ferramentas que, por exemplo, você, quando compra a ferramenta, você compra o curso junto. E você precisa fazer o curso para que depois você possa utilizar a ferramenta mais adequadamente. O GVince, se tivesse esse conceito também, ajudaria muito, porque evitaria muitas horas de trabalho que nós perdemos, às vezes, por não conhecer detalhezinhos da ferramenta. Às vezes tem um detalhezinho na IDE que a gente perde horas ali para conseguir resolver, e, na verdade, a função está ali, o recurso está ali. Até tem documentação, não é tão ampla assim, porque realmente a ideia do GVince é muito extensa, é muita coisa realmente para conseguir documentar, mas existe o manual do GVince lá, que foi atualizado também na versão 8, então dá para poder aprender bastante coisa pelo manual, e tem vídeo pra caramba também, né? Eu não sei se todo mundo conhece, eu acho que tem alguns aí que são novatos, né? Deixa eu explicar para vocês um pouco sobre os CABEs, né? As bases de conhecimento lá do GVince. Todo mundo sabe o que são os CABEs? Então, vamos lá no portal do GVince, não é aqui não. GVince, certo? Aqui, ó, dentro do portal do GVince, nós vamos ter em suporte a base de conhecimento. Tá? Nessa base de conhecimento, vocês vão pesquisar por aqui, eles mudaram o filtro, né, e acabou ficando um pouco limitado. Antigamente, por aqui, se você tirar esse 0, você já consegue ter uma visão maior, tá vendo? Então, cada projeto, cada itemzinho desse aqui é um projeto, tá? Então aqui, quando você clicar, ele vai fazer o download e ele vai estar o projeto que vai mostrando como você insere dados no grid através de uma coluna do tipo papapá, tá vendo? Todos esses detalhezinhos aqui. Ó, esse exemplo aqui, ó, sistema multiempresa com cadastro de produto, papapá, que utiliza código manual. E o que é o bacana? Além de você ter o projeto na sua mão para você importar na sua máquina, você também tem os vídeos explicando como foi feito aquele projeto. Tá? Então aqui você tem os vídeos tutoriais também dentro do suporte. Dentro dessa seção de vídeos aqui, que ele separa por assuntos, tá vendo? Eu quero ver vídeos que falam sobre banco de dados. Você pode vir aqui, clicar vídeos sobre banco de dados. Ó. Tudo isso daqui são vídeos falando sobre banco de dados.
Ah, eu quero os vídeos da base de conhecimento. Você vem aqui, ele te lista todos os vídeos da base de conhecimento. Ó, KB01, KB02, KB04, por aí vai. Ó, tá? Tem bastante vídeo de KB. Não estão todos, tá? Mas existem muitos. Ainda hoje eu vi num grupo lá do G20 Next alguém tendo dificuldade para poder falar sobre diferença entre data e hora, tá vendo? Com codificação manual. Olha aqui, ó, KB81, tá? Ele tem vídeo e, obviamente, o projeto. Então você baixa o projeto, abre na sua máquina. Poxa, mas eu não vou saber como que foi feito aquilo. Vai lá no vídeo e você vai conseguir ver isso aqui. Ah, eu posso assistir esse vídeo direto no canal do YouTube? Também. Você vai lá no canal do YouTube da SSI e a dica que eu passo para vocês é aqui, ó, nessa lupa do meio, digitar KB81. Está aqui, ó. Diferença entre datas e horas com codificação manual. Um videozinho de 2 minutos vai explicar para vocês como fazer, inclusive, codificação manual. Tá vendo aqui, ó? Filtro condicional em grid com codificação manual. Ah, eu quero ter uma barrinha lá, onde naquela barrinha o camarada vai digitar e a partir daquilo dali eu vou fazer o filtro no grid. Então, tem muita coisa já pronta para a gente poder estar conhecendo. Agora, tem que investir tempo para estudar, né? Não tem jeito. Ficou claro para vocês essa possibilidade de buscar aí os KBs? Todo mundo conhecia isso já? Bom, o Valteir está perguntando sobre banco, né? Se o G20 só usa o banco da Microsoft. Bom, Valteir, são duas coisas distintas, tá? O G20, para poder guardar as aplicações para o uso dele, certo? Ou seja, para fazer as definições da solução, os seus projetos, ele obrigatoriamente utiliza o SQL Server. Tanto que na instalação do G20, ele já faz a instalação do SQL Express, caso seja necessário. Agora, a aplicação final, tá? Ou seja, aquilo que você vai vender, ou que você vai utilizar no seu cliente, você pode utilizar diversos bancos. Nativamente, você já tem, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, tá? Nativamente, você já tem SQL, MySQL, Oracle, LocalDB, tá? O LocalDB é digamos assim, uma variante do SQL Server, tá? E PostgreSQL foi adicionado depois, e você também pode fazer conexões com o OLEDB ou com o ODBC. Tá? Eu já utilizei SQL, MySQL, Oracle, LocalDB e Firebird através do ODBC. Tá? Não utilizei PostgreSQL ainda, mas tenho conhecimento de colega nosso que utiliza PostgreSQL já há muito tempo e está funcionando também. Agora, os recursos do Adapta, os recursos de sincronia do banco de dados, que é onde ele faz a comparação das estruturas e tal, ele só vai funcionar com o SQL e com o MySQL. Os demais ainda não têm essa facilidade. Ok, pessoal? Por exemplo, eu tenho uma aplicação que eu utilizo conectando com o banco Oracle, tá? Mas não é o banco principal. Eu tenho o banco principal onde eu controlo o acesso, tem algumas coisas, e um segundo banco, né, uma segunda conexão lá conversando com o Oracle, aí fazendo consultas, fazendo até algumas atualizações, inserções e tal, mas não é o banco principal. Meu banco principal da aplicação é o SQL Server. E como secundário eu utilizo também, já tive o Firebird também nesse mesmo cenário, tá? Como sendo um banco secundário. Oi, Fábio, LocalDB. Se não me falha a memória, tem vídeo no YouTube também, tá? Onde eu explico esse recurso do LocalDB. Acho que lá no canal da SSI já tem. Deixa eu procurar para poder tirar essa dúvida, que tem tanto tempo que eu gravei isso.
Tá aí, ó. Utilização do banco LocalDB. Tá? 3 minutinhos eu explico direitinho como é que está essa questão do LocalDB. Inclusive no curso do completo, do básico ao avançado do G20, eu me lembro também de ter falado sobre o LocalDB e de ter indicado alguns links direto da Microsoft que explicam um pouco sobre eles, tá? O LocalDB, ele é, digamos assim, bastante interessante, porque a princípio a gente poderia substituir o Access, né? Seria mais ou menos a ideia da gente ter um banco que fala completamente, é um SQL Server, né? Só que ele não fica ali rodando instância e tal. Ele inicia, ele levanta a instância a partir do momento que ele é solicitado. E depois que você encerra a aplicação, ele encerra aquela instância. Porém, recentemente eu estava dando uma estudada nisso e o objetivo da Microsoft para o LocalDB não é ser colocado em produção. Tá? O objetivo da Microsoft é utilizar o LocalDB para desenvolvimento. Pensando assim, eu vou desenvolver uma aplicação, então eu não preciso instalar um SQL Server para poder fazer os testes, né, o desenvolvimento dessa aplicação. E aí você utilizaria o LocalDB para esse cenário. Tá? Mas existem pessoas que utilizam sim em produção e utilizam ele até em rede, que realmente não é o ideal, não é indicado, mas ele também funciona. Tá? Já vi fazer funcionar. Você acessa com um SQL Management Studio. Você vai ali, o SQL Management Studio, que é aquela ferramenta que você utiliza para poder acessar o próprio SQL Server, né? Você só vai mudar os dados de conexão, você vai mudar a Connect String. O nome do banco você coloca lá, que é LocalDB e tal, e aí você acessa e roda tudo tranquilo. Faz backup, roda script, utiliza normalzinho, como se fosse um banco SQL mesmo. A grande diferença é que a instância, né, que controla esse banco é uma instância, entre aspas, temporária. Você faz a requisição, você levanta o banco, levanta essa instância. Acabou a aplicação, pronto, acabou a instância. Ele vai e mata a instância também. A grosso modo, né? Mais ou menos isso. Agora, na época, eu até lembro bem que a SSI, ela deu colocou isso como sendo nativo muito em virtude de gerar desktop, né? Com aquele conceito do G20 de encapsular o navegador e tal, para poder ele dar uma simulada num desktop. Na ideia era o quê? Você coloca um LocalDB para rodar com aquela aplicação sendo desktop. Mais ou menos o que a gente tinha lá com o Fader, com o Gais, usando o Access, né? Uma coisa assim menorzinha, daria para funcionar. Bom, beleza. O Sandro está perguntando agora para a gente mudar um pouco de assunto, como é que está contornando a questão da apresentação na tela quando roda no PC, celular e tablet. Olha, responsividade é um problema delicado, tá? Por que é delicado? O conceito do G20, né, a base, a estrutura dele, foi feito em cima de webforms. Tá? Então, ele é webforms. Para você poder sair de webforms, você vai ter que mudar toda a estrutura de código gerada pelo G20. Não sei se a SSI vai fazer isso, se não vai, ou se vai criar um outro produto, mas o fato é que o G20 é webforms. Sendo webforms, a montagem do conteúdo visual que você tem é uma montagem onde você vai ter um formulário. Tá? Então, aquilo que você vê é aquilo que você tem lá na aplicação final, na hora que você está criando a sua tela, criando as suas páginas. Quando você trabalha com responsividade, você trabalha com blocos. Né? Então, esse controle vai ficar nesse bloco, aquele outro controle vai ficar naquele outro bloco. E à medida que você modifica de acordo com o consumo do cliente, tá? Ele modifica esses blocos. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que diferencia em relação ao que nós temos. Como que contorna? A maioria das minhas telas, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo a parte do stretch. Né?
stretch horizontal para lá e para cá e desenho a tela de acordo com o que eu tenho como objetivo. Por exemplo, eu até postei lá no fórum também um link, tá, de um pessoal que mostra quais são as telas mais utilizadas atualmente, quais são as resoluções e tal, para a gente poder ir acompanhando, né? Por exemplo, eu sei que hoje a média, né, ou seja, a maioria absoluta das telas é um 366. Então eu tenho que definir as minhas páginas ali para um 366 quando eu estou falando de desktop, tá? Eu tenho uma aplicação que eu fiz aqui para o pessoal do futebol, né? Pessoal da pelada de domingo. Vou até postar para vocês aqui, para vocês, mas não vão rir não, hein, porque a minha classificação deve estar um pouquinho baixa, olha lá. Olha só, pdd.ra.net.br, tá? Isso aqui é o que eu fiz pro pessoal lá da pelada para a gente acompanhar o ranking, né, a pontuação, os gols e tudo mais. Ela foi feita baseado naquele template de stock mobile, né? Então, você vê o que? Fica feio para dedéu, porque o objetivo dela é rodar no smartphone. Se você pegar esse link e colocar no smart, você vai ter um visual melhor, né? Uma coisa assim mais interessante. Agora, você navega tranquilo, você vai fazer o login, deixa eu fazer o login aqui. Na tela de login ele já vai fazendo o stretch, tá vendo? Aí aqui eu coloquei a lista completa por temporada, tá vendo? Faço aqui a ordem, se eu quiser mudar a ordem, coitadinho de mim, tô com 8 pontos só, já consegui fazer 4 gols esse ano, olha aí que beleza. Tive 11 participações, né? Aí a gente vai fazendo, né? Aí vai mudando aqui o controle dos registros. Não tem muito milagre, tá? O que dá para fazer, onde dá para você usar o stretch, você usa o stretch e vamos para frente. Não tem muito o que fazer, não. E trabalhar com, por exemplo, o tamanho do controle, se você for pensar que isso também vai ser utilizado no Smart, então você não vai poder utilizar um botão muito pequeno, você tem que usar um botão com tamanho, né, um pouquinho maior. Eu, particularmente, tomei como base aquele templatezinho do controle de estoque mobile lá. Eu vejo algumas pessoas falando em Bootstrap, como é que vai colocar Bootstrap no G20 e tal. Sinceramente, a mão de obra que dá para implementar, eu acho que não vale a pena. Porque você vai ter que gerar o código, depois do código gerado, você vai ter que fazer toda a modificação, vai ter que fazer toda a alteração de código. E aí, gerou o código-fonte novamente, perde tudo que você fez, faz tudo de novo. Então, sinceramente, eu não vejo como sendo interessante, não. Existe sim um projeto na SSI para poder atender essa demanda, tá? A SSI está atenta a isso, já é uma requisição já antiga, né? Tem bastante gente solicitando, mas não vejo isso acontecendo a curto prazo para o G20. Pode ser que eu me engane, tomara que sim, né? Mas pelo que eu tenho acompanhado, por enquanto, acho que ainda não. E aí, pessoal, mais alguma pergunta, mais algum assunto aí que vocês queiram que a gente troque uma ideia? Projeto ERP. Diga lá, Valdir. Bom, Valdir, qual projeto ERP que você está se referindo?
o ERP que o Jorge comentou, aquilo que nós estamos pensando em fazer aqui no grupo? Ah, tá, tá. Isso na realidade ainda não saiu muito do papel, né? Nós estamos tentando ainda identificar como que a gente vai conseguir colocar isso para produzir realmente, né? A intenção de fazer a cooperativa, né, para quem pudesse estar trabalhando em conjunto e tal, isso daí existe há muitos anos, mas é uma coisa muito difícil de conseguir colocar na prática, né, porque são desenvolvedores muito diferentes, cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua maneira de trabalhar, é realmente complicado. Né? O Jorge ele tem um trabalho fantástico, né? A disposição que ele tem de estar sempre ajudando, sempre agrupando, sempre tentando trazer todo mundo para o mesmo objetivo. Realmente um trabalho árduo que ele vem executando aí durante muito tempo, mas é um trabalho realmente meio difícil da gente conseguir chegar num resultado onde todo mundo vai convergir para a mesma coisa. Então, estamos conversando ainda, o Jorge está pensando ainda em modelos, em formas de conseguir colocar isso daí para funcionar. Tá? Mas vai depender muito também de saber qual é o interesse, né? Quem tem interesse, ou seja, de que forma o pessoal tem interesse em participar, em incentivar, enfim. Acho que tem que abrir conversação para isso daí. E aí eu acho que quem pode falar melhor sobre isso é o próprio Jorge, né? Jorge está aí ainda, Jorge? Ou já foi tomar chimarrão? Oi, estamos aí. No chimarrão, muito frio aí embaixo? Não, hoje até que tá mais quente aí o dia. Tá quente o quê? Uns 10 graus? Lá o Regis, quando a gente fala que tá frio lá, ele fala que frio, rapaz, aqui tá 3 graus. Eu falei, Mas Então, Jorge, aí RP, veio a pergunta, né, sobre a questão do RP, eu acho que é legal aí você dar uma pincelada sobre isso. a ideia é se desenvolver um RP que atenda essa parte inicialmente aí de comércio, né, com nota fiscal eletrônica, fazer um PDV, então fazer toda essa parte aí comercial, depois uma parte também de distribuidora, para depois partir para um industrial, mas isso ainda tudo é planejamento que está sendo feito, né? E tentar viabilizar para que a coisa aconteça. Então, agora tem o curso aí do David, né? Que esse curso está muito bom, a gente vai participar ainda desse curso aí. Esse curso está dando algumas regras, de repente, que a gente pode seguir ali, a forma dele de alguns padrões que ele está passando, né? Então, eu achei bem interessante aquilo ali. E o negócio é criar uma. A gente tem alguns projetos já feitos, feito o ano passado, já em uma outra ferramenta. A ideia é pegar esse projeto e passar para o G20. Então, vamos ver agora, depois de terminar esse projeto aí do David, que eu acredito que vai ser agora 3 semanas, né? E depois deve ter mais 13, e depois mais 13, eu acredito que é alguma coisa assim, né? Não sei se o Eric está sabendo como é que é o planejamento. Não, o planejamento eu não estou sabendo não. Eu sei que tem divulgado que são esses 3 primeiros sábados, né? E aí, se precisasse, ele estava pretendendo estender mais um pouco. Seria Mas o eu, avançado, o intermediário. pra ser sincero, eu não sei. A ideia, no caso, seria fazer um básico, É. né? Esse projeto, essa parte que ele está abordando, seria realmente só a básica. Ali tem uma parte comercial, né? Que dá para botar serviço também ali. Falta a parte fiscal dentro daquilo ali, né? Então, Que eu acho que não vai ser abordada nesse ponto, não. sim, Até sim. mesmo a própria parte que está sendo desenvolvida, né? Está sendo desenvolvida somente com os recursos do G20. Acho eu que não deve ter nada de código manual, porque o objetivo realmente é mostrar como utilizar o G20 de forma básica. Né? Esse é o objetivo desse curso que ele está apresentando. Isso. Então, acho que não deve avançar muito ali para a questão de código, até porque as outras, que o Alan está fazendo, no caso do financeiro, ali ele está mostrando, ele vai mostrar código, né, ele já vai avançar um pouco mais.
já vai mostrar um pouco mais a questão de layout, né? Melhorada na questão visual. Isso tudo já está sendo apresentado nos cursos do Alan, tanto no boleto, quanto agora nesse financeiro também. Porque o interessante que eu vejo assim, nesse projeto do RP20 é se o pessoal pudesse participar, né? Se a gente pudesse fazer em grupo o projeto, que essa era uma ideia inicial aí de bastante tempo atrás, anos aí, quando a gente começou. Uhum. Então, a gente conseguisse um grupo, né, interessado em participar do projeto, mas vamos seguir, eu acho, vamos começar mais para frente, depois que o pessoal já está mais alinhado com esse curso da SSI que ela está criando, né? E aí vamos ter já um pessoal já com o interessante, o pessoal estudar bastante, né? E eu acho que mais para frente a gente tem condições, eu acho. Eu vou também criar a documentação desse material que a gente tem também. Com essa documentação. Isso é importante. Essa questão da documentação é fundamental, Jorge. Porque, digamos assim, a maioria, pelo menos eu não sei, né, como é que está o grupo hoje aqui, né? Mas a maioria dos contatos que a gente tinha, né, era basicamente pequenos desenvolvedores, né, pequenas empresas. Então não se tinha muita estrutura para poder estar fazendo documentação, fazendo uma grande análise, né? Era muito em cima daquilo que assim, preciso disso, opa, vamos cair dentro, vamos fazer, e vai fazendo, e depois vai mudando, e vai ficando sem registro, né, sem documentação. Digo isso por experiência própria, né? Lá na DIG é exatamente assim, ou seja, é uma empresa pequena, quer dizer, muito restrita a condição de desenvolvimento, né? A equipe muito, muito grande, ou seja, só eu. E aí vai embora, né? Documentar, registrar, fazer um negócio direitinho, acaba passando por cima. E é complicado, porque depois que você precisa, até você mesmo que fez, com o passar dos anos, para você lembrar o que foi que você fez, para que servia, fica complicado. É uma experiência que, digamos assim, que eu não gostaria de estar passando. Ainda mais essa parte fiscal, que tem muita legislação, se tu não documenta ali, fica complicado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o volume de mudanças também, né? Que acontece. Se tiver um grupo, o Fábio está passando uma dúvida ali que é bem interessante. Acho que alguém perguntou isso no grupo essa semana, acho que foi ontem ou foi hoje também. Como é que pode utilizar 2 pessoas no mesmo projeto do GVince, né? Pode abordar isso logo de uma vez, Jorge? Tu diz para desenvolver o projeto, né? A ideia é aquela a gente tem um servidor, e aí entra pelo terminal service, cada um, né? E faz uma parte do projeto. Então, não dentro do mesmo, assim como tu está fazendo, né? Com o RES. Só para poder dar uma pincelada nisso aí, Jorge, que é o seguinte: o GVince, tá, pessoal? Ele, enquanto IDE, ele não foi projetado para trabalhar em equipe. Ele não foi preparado para isso, ele não, digamos assim, não foi feito assim, tá? Mas é possível você compartilhar o desenvolvimento com alguns cuidados, algumas coisas que precisam ser bem observadas. Por exemplo, quando você instala o GVince na sua máquina, você aponta qual vai ser o banco de dados SQL que vai guardar as suas soluções, os seus projetos. Tá? Normalmente a gente aponta para a própria máquina, né? A maioria absoluta que desenvolve localmente. Mas é possível você apontar um servidor SQL que pode, por exemplo, estar na nuvem. Você pode colocar o seu servidor de projetos e soluções na nuvem. E aí você aponta para o IP, coloca lá a connection string direitinho e você vai fazer carregar a sua aplicação, vai gerar os fontes e tal. Então, esta primeira etapa é a etapa que será compartilhada, certo? Você vai poder, vamos supor, coloquei lá no banco de dados na Amazon, e aí
eu estou aqui localmente, conecto o meu GVince lá na Amazon, carrego a solução e vou trabalhar no projeto. Vou abrir o módulo de compras. Estou trabalhando no módulo de compras. O Jorge está trabalhando comigo compartilhadamente. Ele vai apontar o GVince dele para o mesmo banco de dados lá na Amazon. Definiu a connection string, o IP direitinho, ele vai abrir e vai ver a mesma coisa que eu, certo? Todos os dois vamos estar compartilhando a solução. Agora, um cuidado que precisa ter. Se eu estou trabalhando no módulo de compras, ele tem que trabalhar no módulo de vendas, de cadastro, ou seja, em outro módulo. Não poderemos os dois estar trabalhando no mesmo módulo, porque aí vai dar pau, porque na hora que você for gravar as alterações, aí vai ter um conflito muito grande, tá? Não tem condição de fazer isso. Mas a partir do momento que a gente trabalha em módulos diferentes, tranquilo, eu vou trabalhar, vou conseguir gravar e ele, quando carregar o módulo de compras, ele vai ver as alterações que eu fiz. Ele trabalhou no módulo de vendas. Quando eu carregar o módulo de vendas, eu vou ver as alterações que ele fez. Então, essa é uma etapa do processo. A outra etapa do processo são os códigos fontes. Né? Como é que vai ser a questão da compilação? Quando você gera a solução, você define onde que você quer que grave os códigos fontes, né? Então, normalmente você grava ali na sua própria estação, mas você poderia estar gravando numa pasta do Dropbox, por exemplo, do OneDrive, do Google Drive, ou seja, um desses sistemas que já atualizam, né, já compartilham automaticamente aquele conteúdo, e uma vez que você gerasse esse código-fonte estaria disponível para a sua equipe. Essa é uma maneira. A outra maneira é cada qual gerar o seu código-fonte localmente, porque para você fazer a depuração é muito mais rápido, muito mais prático. Você não dependeria da internet para poder trabalhar em cima disso, tá? Aí tanto faz, ou um conceito ou outro também vai funcionar. Na hora de fazer a publicação, sem problema nenhum, você compila, publica, né, e coloca aquele resultado para frente. Dá para fazer, tá? Não tem, digamos assim, muito problema. Às vezes acontece de você perder o trabalho e ter que fazer de novo, tá? Acontece, não vou dizer que não acontece não, porque é terrível, mas acontece, mas já diminuiu bastante esse tipo de problema com o GVince 10. Tá? O GVince 10 veio com um recurso novo, onde ele vai apontando a quantidade de alterações, não sei se todo mundo já conhece, bem aqui embaixo, ó, ele vai apontando a quantidade de alterações que tem na solução e no projeto. Quando você grava, tá? Ele te mostra se ele conseguiu gravar as alterações ou não. Então isso aqui foi um avanço, apesar de ser uma informaçãozinha tão simples, mas que realmente ajudou e muito em relação a essa questão da perda de trabalho, tá? Então é mais ou menos isso aí, tá, o Fábio? Consegui te explicar ou ainda ficou meio confuso? Beleza. Nada, que isso. Bom, ah, como abrir um arquivo PDF utilizando o Grid, se por link ou por e-mail de botão? Olha, vou ser sincero, eu ainda não fiz, Nakamaro. Para ser franco com você, eu ainda não usei dessa forma. Sempre que eu uso para poder abrir um PDF, eu utilizo através de um controle aquele controle, deixa eu ver, até esqueci o nome do controle agora, peraí. File Uploader. Né? Então ainda não usei ele dentro do grid não, para ser sincero para você, não sei como seria. Teria que pensar um pouco para poder tentar encontrar uma solução aí para esse caso. Eu tenho casos em que eu faço, né, um controle de arquivos e compartilho arquivos e tudo, mas eu sempre trabalho com a página de dados mesmo, né? Eu navego para aquela página e depois eu vou lá e faço o download. Não fiz ainda direto no grid, não. Deixa eu ver se eu perdi alguma questão aqui.
O Cláudio, né, tá dizendo que ele lá é o vendedor, desenvolvedor, comercial, financeiro, cobrança, e lá eu também faço café, viu, Cláudio? Além disso aí eu também faço café, ainda tem outras utilidades ainda. Bom, pessoal, mais alguma outra questão, mais alguma coisa que tenha ficado aí sem abordar, que não tenha ficado claro? Imagina, Sandro, né? Não se trata nem de apresentação, é mais um bate-papo mesmo para a gente poder apresentar aí algumas coisas que a gente já tem aí de experiência, né? Em virtude do tempo que a gente já tem. Se o projeto do boleto se ele emite, o retorno funciona. Olha, Cláudio, esse projeto que está disponível lá, ele já está bem antigo, né? Ele está lá de 2015. O ideal, na verdade, seria dar uma atualizada na DLL, né? Com a versão mais nova que tem lá, e, e adaptar de acordo com as necessidades de cada projeto, né? Isso é que é importante, porque ali, na verdade, está só mostrando como que você vai fazer para consumir aquela DLL e passar os parâmetros. Mas é completamente funcional, sim. Eu posso te garantir que está em produção. Tá? Eu estou trabalhando com ela em produção. Fiz a homologação do Banco do Brasil agora esse mês, a homologação da carteira 17, com as variações 0,19, 0,27 e mais uma outra que eu não lembro agora. Entendeu? Funcionou. Você tentou usar, mas não conseguiu esse 06, né? Esse boleto que foi lá. Cara, aí seria o caso da gente marcar aí talvez a próxima semana ou uma outra oportunidade e a gente tentar fazer junto, né? Com certeza, se tiver algum errinho lá, eu consigo passar para vocês. Inclusive até o próprio código, né, o Cláudio, eu já evolui bastante com esse código, né? Hoje eu já estou com um código bem extenso, já abordando vários bancos, né, do jeito que eu mostrei lá. E naquela época lá eu tinha feito só para o Itaú, se não me falha a memória. Valmir. Opa, beleza, Valmir. Que bom que você gostou, né? Nosso objetivo é exatamente conseguir trocar ideias aí para cada vez mais pessoas poderem utilizar o G20, que quanto mais pessoas estiverem utilizando, mais a ferramenta evolui, né? E é melhor para todo mundo que depende dela para poder trabalhar. Deixa eu ver o Fábio. Como é que coloca as bandeiras? Na própria DLL dele, o Fábio, eu acho que ele já tem o arquivo lá de imagem, se não me falha a memória, cara. Pra ser sincero para você, eu não me lembro agora de cabeça. Ele monta sim, tem sim. Ele monta um HTML e nesse HTML ele já tem as imagens, tá? Dá uma conferida no próprio projeto do controle de estoque 2, ele tem o exemplo usando o do Bradesco. Vê se ele está fazendo do Bradesco com a bandeira lá, que fica mais fácil. Eu acabei, enfim, até bobiei, né? De repente era melhor eu ter feito a instalação do Report Viewer aqui, só para a gente poder já ver o boleto do Bradesco rodando aqui, né? Enfim, fiquei com preguiça de instalar o negócio, mas na próxima oportunidade a gente pode fazer. Acho que vale a pena até a gente servir de dever de casa, né? Vamos botar essa semana aí para vocês fazerem, é, rodar a aplicação do controle de estoque 2 e ver ele estático funcionando. Todo mundo conseguir fazer isso daí, semana que vem a gente já consegue fazer o boleto puxando do banco em cima daquele projeto que está disponível lá. O Cláudio já falou que ele tem erro, que está com problema, então já é bom para a gente conseguir corrigir isso daí na semana que vem e fazer um exemplo funcional com uma DLL já atualizada. Vamos combinar assim?
Então tá beleza. Semana que vem, então, a gente já fica combinado de vocês tentarem fazer a parte de vocês com o estático, e aí semana que vem a gente tenta executar aquele que está lá no fórum, que é aquele exemplo do boleto 06. Tá? Então, todo mundo, dever de casa dessa semana, fazer a importação criar uma solução nova, né, com um template do controle de estoque 2 e ver como que ele está rodando aquelas informações do Bradesco. A partir daquelas informações estáticas, vocês podem ir modificando para o banco, carteira, da conta que vocês já têm condição de testar. E aí vai dar um monte de erro, todo mundo vai dizer que essa porcaria não funciona, e semana que vem a gente volta a conversar para ver que erros foram encontrados. Tá bom, gente? Acho que por hoje tá bom, né? O nosso horário já está chegando aí. Todo mundo sabe que eu moro na roça, que na roça a gente dorme cedo, né? Então, pessoal, aí, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Acho que esse modelo é um modelo mais proveitoso, né? Para a gente poder estar trocando informações e experiências. E semana que vem a gente já vamos trabalhar para ver esse boleto funcionando. Né? O Aurélio está perguntando onde eu moro em Carmo, é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, na região serrana, perto de Nova Friburgo, Teresópolis, né? Uma cidadezinha bem pequenininha, mas muito aconchegante. Bom, pessoal, era isso aí, uma boa noite para todos, tá? Uma boa semana de trabalho, e a gente se encontra aí semana que vem.